Uai, tá, Ele tá sem som. tá. Ai, ai, que estresse, gente. Puta que pariu. Ai, eu não sei se eu tô gravando também, Eduardo. Aqui tá Eu- parecendo que eu tô gravando. é, Tá parecendo para você que você tá gravando? tá gravando. É Então melhor eu tá. interromper, né? Não, vamos deixar gravando. Gabriel caiu? Caiu. Ele saiu. Áudio. Alô! Beleza. Ei! Eu percebi, Que Que deu? viu? estresse, gente. Que estresse que é essa tecnologia. Ah, o mundo acabou, né, Eduardo? Você sabe Ai, disso. acabou, acabou. Acabou. Esse Cadê minha frio. cara, gente? Onde é que tá Aqui, isso? Não, é ó, assim. isso, você tem que melhorar seu. Isso! Aê! Agora ficou bom. Eita, Glória, hein? Mas tá bonito, hein? E você, compadre, com essa cara de autor do Uruguai, cada vez mais cara de intelectual, Cada vez né? mais próximo do fim. Pois é. Eu já sei cavar a cova, agora você pode escolher. Acho que eu quero ser enterrado do lado do gambá, Gabriel. Vocês estão bem? Ô, gente, esse negócio como é que é? Vocês vão coordenar isso, né? Porque você sabe que eu descarrilo. Eu lembro da primeira vez que eu te encontrei, foi no Festival de Teatro Amador lá de São José do Rio Preto. Você lembra disso? Você estava fazendo uma oficina e a gente foi apresentar lá em São José do Rio Preto, no Festival de Teatro Amador, na época, a comédia da Esposa Muda, e você foi assistir. E aí, depois disso, a gente se encontrou no Rio, que você foi lá ver o álbum de família e você viu também o Corra. Tenho medo, Eva! Toma, Adão! É um presente da serpente! E aí a gente foi jantar junto uma noite lá em Copacabana e que aí a gente conversou de fazer uma Paixão de Cristo na rua. Você lembra disso? Eu tenho impressão, nós demos uma puladinha aí nesses encontros lá no milênio passado, que Aham. foi o fato de, ainda antes no Teatro Amador, no Festival de Teatro Amador, eu saí do festival e fui encontrar o Ulisses, que estava dando uma oficina para vocês Em em São João del Rei. São João del Rei. Fomos Exatamente, juntos para Gabriel. Tiradentes, e eu acho que ali foi um momento em que vocês saíram do labor, saíram do trabalho, e a gente foi para a cachaça. E eu acho que esse encontro, esse dia, esse dia foi um dia muito diferente, porque eu pude estar junto, sentir o cheiro parecido que temos, o mesmo sapato, a mesma sandália que o Ulisses falou. Olha, é o mesmo calçado. E eu fiquei com isso na memória. O Galpão numa crise danada, porque tinha feito o Arlequim, que tinha sido uma experiência péssima, que deu tudo errado, e aí as pessoas foram embora, ficou só Toninho, Teuda, eu e Wanda. E aí o Ulisses falou, ele chamou a gente para conversar, porque ele percebeu que a gente estava numa crise enorme. E aí ele falou, nesse jantar, a gente foi tomar café com ele, e ele falou, nossa, tem uma pessoa em São Paulo que eu acho que seria tão genial de trabalhar com vocês, não sei o quê. Ele nem falou no seu nome. E no dia seguinte, exatamente essas coincidências do destino, no dia seguinte você chegou em São João del Rei e você apareceu lá na oficina. Eu lembro do Ulisses gritando, ele deu um escândalo. É ele, é ele, é ele. Esse diretor que ele tinha pensado como uma pessoa para nos tirar do buraco naquele momento, tinha sido você. Mas, de qualquer forma, a experiência estetizante mesmo, que eu guardei muito bem no pensamento, é a comédia da Esposa Muda, porque Uhum.
ela tinha uma pegada de circo. Aham. Eu não me lembro muito bem se eram números específicos de picadeiro, ou habilidades de picadeiro, como posteriormente a gente começou a chamar, mas eu me lembro muito assim de uma forma octogonal, alguma coisa de estrutura cênica, né, de varas, ou não sei o que, de suportes, e me lembro que a Teuda era a lona daquilo tudo. Então, eu falei, meu Deus do céu, essa mulher é meu alter ego, o que é isso? Né? E aquela coisa, aquela visão de paraíso mesmo, né? De um mundo estético que eu não consegui retornar a Minas, eu não pude retornar a Minas com esse olhar no período da universidade, mas que o próprio Festival de Rio Preto acabou aproximando dessa escala poética e dessa escala juvenil também, né, Eduardo? Uma grande obra, um grande tempo da nossa mocidade que está cunhado, está né, prensado com a experiência Ulisses Cruz, com a coisa Rio Preto e com o retorno que a gente teve pós-Rio de Janeiro num avião já indo para um almoço, para uma inauguração do Festival de Teatro de Curitiba, Festival de Curitiba. Eu acho que aí foi que eu fiz o convite para trabalhar com vocês em cima de circo, teatro, em cima de algumas histórias sobre as quais eu tinha um estudo feito na escola, estava saindo da escola de circo, teatro também, né, onde as habilidades de picadeiro, a relação ela se apresentou de uma forma muito forte no treinamento, no adestramento físico, né, do corpo humano no Romeu e Julieta, mas a minha vontade era fazer a Rua da Amargura, mas vocês tiveram tanto pavor do texto, eu falei, acho melhor largar isso para um segundo momento. Mas, em contrapartida, vocês fizeram cinco workshops em cima de 5 obras de arte, e eu tomei pavor de um turbante que você usou na cabeça. Isso, o famoso turbante que eu usei no workshop do o Grande Teatro do Mundo, do Caldeirão de la Barra. O Grande Teatro do Mundo. Era uma coisa aí, odiosa. A Inês já estava com a gente. A Inês foi diferente, porque a Inês não pertencia ao grupo. A Inês vinha de uma outra escola, de um outro grupo de teatro, música, e ela fez esse workshop que foi feito lá, que eu dei não em Rio Preto, mas na oficina Oswaldo de Andrade. Oswaldo, é engraçado, é isso, da gente pensar que eu não estava no galpão, mas o Vem Buscar-me, que ainda sou teu, é um divisor de águas na minha vida também. Assim, o seu universo cênico eu fiquei completamente alucinada com o seu universo cênico quando eu vi o Vem Buscar-me, né? E aí fui te encontrar, fiz a oficina e te encontrei no galpão, né? Foi uma grande felicidade para minha vida. Eu acho que foi um divisor de água. Assim, foi um momento de desabrochar mesmo, né, para uma estética mais popular brasileira, e claro que casando todas essas informações, esses encontros intermitentes, esses momentos. O Eduardo achava que eu vinha de festa caipira, achava que eu era quer dizer, eu sou caipira, mas assim, ele falou, pô, esse cara veio de botina, de calça jeans e não sei o que, chapéu. Esse era um cowboy maravilhoso, aquele cowboy intelectual, né? Cowboy da USP. Uma coisa linda, maravilhosa. Cowboy da USP. Cowboy da USP. Gabriel, mas, na verdade, juntando todas essas ficções e fricções poéticas também, a gente tratou de juntar mesmo, Pós Vem Buscar-me, que ainda sou teu, que vocês foram todos assistir, vocês estavam no Rio, né? O grupo estava no Rio. A gente estava no Rio. O álbum de família. E em cima disso, a ideia, na verdade, era voltar para Minas, mas assim, não para Minas de jornais, de entrevistas,
A Minas arquetípica mesmo, a Minas da mineiridade, não da mineirice, não da coisa do pão de queijo, do não sei o quê, né? A Minas dos mitos, né? Arraigados, entranhados por aqui. E foi nesse aspecto que a gente acabou até fazendo um Romeu e Julieta acho que bem, se não em mineirês, porque o Toninho falava uma língua intermediária que beira aí o dialeto, beira o próprio Guimarães Rosa, mas era uma mistura mesmo, né, Eduardo, que se reproduziu também na Rua da Amargura, de festa de rua, de tirambos populares, desorganizados, outras vezes tão organizados pela própria igreja, pela própria festa profana, fora do altar, com os cantos. Mas aí tem um problema que eu acho muito engraçado, assim, que é importante a gente lembrar disso, porque eu os entendia como um grupo de teatro, de circo, como um grupo de circo. Talvez você mesmo tenha me dito depois de 5, 6 meses, eu acho que você está equivocado, nós nunca fizemos teatro, circo-teatro. Nós tivemos professores, nós tivemos os alemães e papapá, foi que você me esclareceu sobre a história do melodrama circense, que eu estava falando assim com uma certa desenvoltura naquele momento, e entendendo errado. O grupo é um grupo muito forte, mas nascido em escolas superiores, né? Tinha a Teuda, que veio da ditadura militar, sobreviveu, né, aos instintos mais dolorosos da ditadura. Você já vinha de uma outra coisa, metade Minas, metade carioca, do Botafogo, do Santo Inácio, muito intelectual, já tinha uma pilha de livros monumental, uma tendência a olhar para tudo com um pouco mais de distopia, Eduardo. Acho que sim, né? Sabe uma coisa que eu acho linda, Gabriel, também no nosso encontro? Eu lembro de você falar assim para gente: olha, eu não sei que espetáculo que nós vamos fazer juntos, mas eu sei que o cenário desse espetáculo vai ser essa veraneio que vocês usam. Porque foi uma coisa linda, assim, você viu a gente trabalhando, acho bastante assim, eu lembro de você falar isso depois que você viu a gente trabalhando um pouco pelas ruas do Rio. E aí você falou com a gente, eu não sei que espetáculo a gente vai fazer junto, mas eu sei que o cenário desse espetáculo vai ser esse carro, essa veraneio que vocês usam. E até quando você propôs os workshops, né, a gente vai encontrar daqui a 5 semanas, vocês vão fazer 5 cenas, mas em todas as cenas vocês vão usar. A gente trabalhou o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, teatro musical brasileiro, a gente trabalhou Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa, a gente trabalhou o Grande Teatro do Mundo, do Caldeirão de la Barca, e fez Romeu e Julieta. E em todas esses workshops você pediu para a gente usar, a regra era usar a veraneio como cenário, usar das mais diversas maneiras. E é muito lindo isso, que eu acho que é uma coisa que também você sempre fala muito no próprio processo da Rua da Amargura também, quando você achou aquela coisa da espuma, o piso com a espuma, que dava um caminhar, uma espécie de um caminhar na areia do deserto, né? Que lembrava um pouco essa coisa da Palestina, da época de Jesus. Essa coisa que você fala muito, assim, que antes de mais nada você pensa no chão que os atores vão pisar, né? Que é uma coisa assim, acho muito presente no seu teatro isso, né? Eduardo, isso é uma grande piada que a gente fazia na ECA, que além de ser um lugar de vai e vem de diretores, de pensadores e tal, tinha-se a máxima, até praticada pelo inesquecível Antônio Filho, que era tirar o chão do ator. Quer dizer, a ideia era deixar o ator
já não tem chão essa profissão, né, Eduardo? Aí puxar Você ainda as tirar o duas chão para puxar tábuas, o tapete. hein, Inês? E você ainda tirar o chão é difícil, né? Tem que alguém achar um chão para a gente, não é isso? Aí você puxa duas tabuinhas assim, vai embora para chão, vai tudo. E eu acho que até em cima disso mesmo, e por descoberta também sua, de uma tese de alguém que escreveu sobre a precipitação do casal romântico, do casal de amantes, de Romeu e Julieta, que foi essa ideia de que tudo está em precipitação na tragédia de Romeu e Julieta, né? Do padre com a ervinha dele ali até e aí foi que nesta ideia de tábua, de paixão, isso também tem a ver com A Vida é Sonho, com Caldeirão de la Barca, com o pensamento, né, do homem barroco. É que veio a ideia da trave, que era um expediente, um expediente circense muito tranquilo para a gente, normal, que se faz no começo de carreira de circo, para você descobrir o ponto de equilíbrio, né? E foi em cima desta trave, já que a gente partiu para uma ideia de construção, de criar uma harmonia entre os corpos através do equilíbrio e desequilíbrio na corda ou no arame circense, né? Então, de qualquer maneira, Eduardo, foi tudo assim, do meu lado, assim, foi uma descoberta, um encontro que foi agregando valores muito afetivos, humanos, e me divertia muito, uma pobreza indescritível, né? Porque vocês, às vezes, pessoas ali vendiam o almoço para comprar a janta. Só queria falar uma coisa que ficou muito inesquecível para mim, o seu momento de insight para o tom, para a atmosfera do Romeu e Julieta, o dia que você marcou a cena da despedida do Romeu e Julieta. Crês que algum dia ainda nos veremos? Sim, sim. E tudo que hoje nós sofremos, essa tristeza, essa amargura, serão o nosso assunto em conversas futuras. Oh, meu Deus! Foi uma comoção dentro do galpão. E aquela cena, ela não era a cena do início nem do final, ela estava no meio, e foi um insight tão maravilhoso que eu lembro você como se o espetáculo ele acontecesse para você de uma maneira muito forte naquele momento, assim. Você lembra desse momento? Inês, eu lembro que esse momento me trouxe eu me certifiquei que, por exemplo, o ator gira em torno de um eixo muito diferente do giro do diretor. E como eu estava tentando me entender, me irmanando com vocês naquela história toda, no galpão, apaixonado por aquela dinâmica, o dia a dia, o ebulidor da Teuda, o pensamento de todo mundo diferente, as personalidades muito fortes, muito distintas lá dentro. E eu dizia assim, o ator, depois do processo de confiança, do momento dele de confiar na pessoa, ele vai muito ele é quiabo, né? Ele escorrega na mão da gente, que é uma loucura. E aí pegá-los foi mais difícil pelo caráter mineiro da história, porque o mineiro escorrega mais que quiabo, né? É da cultura escorregadia. E eu já não era mais, para mim, eu já não era mais mineiro, eu era completamente USP, né? E o Eduardo me chama de Jeca, pode? E entendendo eu como Jeca ainda. E aí, quando aconteceu aquele momento da cena, ela de alguma maneira, ela não estava premeditada de jeito nenhum, né? A única coisa que eu tinha em mente era veraneio e Verona. Era como brincar com essas duas palavras, criar uma linguagem poética em torno disso para sensibilizar o grupo, que cada um era uma parte pensante muito forte,
muitas vezes contrastante, né, de outro dentro do grupo, e como criar uma célula máter capaz de desenvolver o nosso Romeu e Julieta, né? Eu me lembro que a gente não trabalhava com, não tinha dinheiro, né? Mas eu me lembro que a gente tinha um tempo imenso para fazer teatro. A gente tinha um desejo imenso de sair de Belo Horizonte e ensaiar o final, por exemplo, como foi Morro Vermelho, que foi também outro momento de perturbação poética Muito lindo. maravilhoso, porque a gente deixou os nossos ambientes padrões, né, o dia a dia, e foi se irmanar a um padre, porra louca. Será que pode falar porra louca aqui? Pode. Um padre que estava assim, ele não entendia, era santa, que hospedou quase todo mundo, um lugar mágico na frente, uma igreja barroca linda de morrer, Nossa Senhora de Nazaré, né? Nossa E Senhora de ainda por Nazaré. tudo aparece o Antônio, aquele maluco maravilhoso, que do modo dele também ajudou a co-dirigir o espetáculo. E eu tinha muita tolerância para tudo, porque eu me lembro de uma fala mais ou menos assim, uma palestra do Ariano Suassuna. Suassuna. E eu me lembrava muito do Antônio, que a presença dele era um pouco isso. Quer dizer, a gente, os artistas têm autorização para ser loucos e para serem mentirosos, né? A vocação é essa. Então, como eu já entendia de muita mentira, e filosoficamente estudado isso, inclusive como pensamento pré-socrático, que eles diziam que os políticos aprenderam com sofistas a arte da retórica, da mentira e da corrupção. Isso vinha muito de outra célula, USP, e apareceu aquele Antônio, né, a personificação de um tipo de comportamento social não padronizado, e eu me identificava muito com ele mesmo, assim, mesmo que houvesse aí um abrandamento do controle, um controle da loucura, ele tinha aquilo num surto, ele tinha aquilo né, constante, e era de uma beleza incrível. Eu dei uma namorada novamente no seu livro. E aqui tem uma fala, né, que fala que você ergue em todos os seus trabalhos essa lona invisível e mítica, né? É bonito como você enxerga o mundo através dessa lona. No primeiro ano de escola, na USP, nós fomos alunos do Miroel Silveira. E o Miroel, o Eduardo deve ter aí na estante, ou vocês devem ter, um livro muito bonito, e uma tese, se não me falha a memória, de doutorado dele, que fala sobre as raízes míticas do circo. E ele usa, em determinados momentos assim, do texto dele, ele usa expressões assim mesmo, arquetípicas. A lona, ela é invisível, ela é circular e ela é redondamente mítica. Ela em si, ela é um espaço convergente de forças ancestrais, né, míticas, aonde o sentido da visão predomina sobre os demais sentidos, que também é grego isso, né? Então, por exemplo, e durante a parte prática das aulas dele, nós fazíamos algumas reproduções ou tentativas soltas na rua dentro da própria USP para fingir aquilo que se camelô, para você fingir um artista de rua, para você ver como é que é capaz de você, sem a ajuda de ninguém, juntar pessoas, desde que você estabeleça um sinal de prodígio, essa célula prodigiosa, o epicentro de um mastro de circo, de um mastro só. Mas quando alguém passa e nota aquela ideia, uma causa, uma poética, ou milagrosa, como são os malabaristas, os Silvio Santos da vida, outrora, as pessoas se organizam de forma circular. Se você vai lá, passa um giz no chão, dá um círculo perfeito, coisa que a gente com a mão, com muita habilidade, é incapaz de fazer um círculo numa parede, numa lousa.
Por que acontece esse fenômeno? Por que o homem, quando se junta espontaneamente, ele se reúne em forma de circular, perdão, né? Que o circo pega essa parte emprestada da arena grega, que tem muita inteligência e engenharia, tem muito cálculo atrás de tudo isso para formar a arena, mas, antes de tudo, ela é pautada por um fenômeno popular. E o Miroel Silveira insistia muito nisso. Insistia porque ele dizia que na história do Brasil, uma história recente, você encontra pouquíssimos teatros de arena, né? Quase tudo vem da perspectiva do olhar retilíneo da burguesia, né? E, portanto, impregnado do olhar somente retilíneo, que perde aqui as bordas, né? A visão periférica, aonde todo o humus teatral, onde toda a vitamina, a proteína, o cocô, né, do merda nosso está lá instalado nas laterais, e a visão periférica já não existe. O homem só olha retilineamente porque é racional, porque é pragmático, e muitas vezes esse material vem da sarjeta. É preciso ter essa visão também traseira, né? Ter um olhar para trás, claro, mas isso vem dessa experiência do Ditirambo, aplicada a uma ideia, a um olhar dele de intelectual, mas que eu tinha, como eu tinha essa experiência, tive essa experiência na infância com circo-teatro, e eu sempre trouxe, até hoje, quando eu lido com... É claro que sofisticou um cadinho, mas assim, o próprio Brecht, que tem uma coisa paradoxal incrível, o teatro dele é todo para a arena, e ele faz dentro de um palco italiano, justamente para criar uma dialética e para assumir com a ideia de, talvez, de ilusionismo, não? A mais importante de todas ali, mas ele pratica a tal do distanciamento, triangulação, a conexão do ator com o interlocutor, o público e o outro colega de cena. Quer dizer, são formas complexas de relacionamento que excitam o imaginário do Shakespeare, né? Caímos em Shakespeare. Excita faz com que a plateia imagine que aquela tampinha de Coca-Cola que está no peito da tia Olímpia virou uma insígnia de baronesa. Né? Isso é arte popular, é bispo, não sou eu que... Não estou inventando a roda. Eu, às vezes, me apoio nessas questões para não perder o fio da meada, para não me descaracterizar como um amante e um estudioso do fenômeno da arte popular. Acho que é isso. A sua proposta da gente ir para Morro Vermelho, essa coisa assim da terra, do chão, né? Do minério, do chão de Morro Vermelho, e também a abóboda do céu, né? E como queria que você falasse um pouco disso assim também, como o Morro Vermelho nos ajudou tanto a encontrar o Romeu e Julieta, né? Por exemplo, a coisa das casas caiadas, né? Como é que você e Luciana Buarque mudaram completamente a maneira de enxergar o figurino do espetáculo, né? As próprias flores de plástico, né? Como que aquele universo de Morro Vermelho te transformou muito naquele momento, não é? Na verdade, vocês também estávamos todos vivendo um grande momento de estetas, de pessoas ocupadas com estética, com arte, com a verificação do que está para além do visível na arte, no objeto artístico, envolvendo todas as artes. Aí eu estou me referindo à pintura, à escultura, a tudo que a gente agrega, aprende a lidar com isso, né, no campo acadêmico. A manipulação dessas ideias que estão contidas na obra, mas elas estão elas estão por trás da aparência, né? E eu achava ali que Oi.
Só porque vai cair, tá? Aí eu vou ter que chamar de novo. Ele está me avisando aqui que a gente tem menos de 1 minuto. E você quer que finalize isso? Não, não, A não. gente vai te chamar de novo. A gente vai te chamar de novo, desculpa. Ai, nossa senhora. Olha, até esqueci que dia é hoje, viu? Demorou tanto. Deus me livre. Desculpa. Ah, mas é bacana demais isso. Imagina se em outros tempos né, esse instrumento estivesse à disposição, já teria melhorado tanta coisa. Nós estávamos em Morro Vermelho, né? E a gente estava estava todo mundo infeccionado pela poesia, pelo estado poético shakespeariano, pelo texto. Você era um dos mais entusiastas do entendimento, da leitura, esse lado que você, Eduardo, tem na paralela, que traz um benefício enorme, que é a teoria, a tese, o estudo. Você está sempre buscando o fundo, né? Incalculável do poço shakespeariano, mas cada um estava num processo pessoal. Assim, preciso lembrar que a tese minha é que o Galpão sempre vai dar certo, porque cada um é um tipo muito importante e absoluto dentro do grupo, né? Muitas vezes há um deslocamento do coletivo para o individual, porque a personalidade ou o tema proposto assim o pede. Mas, falando desse estado de inflamação, de Morro Vermelho, de beleza, do reboco da parede, da igreja, do padre que não sabe o nome da padroeira. Antônio, né, o menino lá? Não, era o Zé, ele chamava Zé, Gabriel. Zé, tá certo. Zé. Mas aí, dentro desse estádio da lua, do céu, dos mineiros e minérios, você tinha ali uma predisposição a desejar coletivamente um plano estético, sabe, de guerra, assim, de Furnas, na poesia, né? Vamos explodir. Aí tudo estava pulsante, né? Feito cores mesmo, assim, de pinceladas de Van Gogh, guardada a proporção do gênio, mas aquilo vibrante, aquilo era tudo, todo mundo junto, misturado e à espera de um fenômeno. Para mim, particularmente, esse fenômeno se deu o dia que eu saí para dar uma volta com a Tilda Vara, no fim do dia, e aí já a gente estava raspando um pouco de reboco de uma casa ou outra, assim, e a gente foi se distanciando um pouco do centro ali da praça, tal. De repente a Tilda levou um tombo, tropeçou em algo. Ela ficou meio desorientada ali no chão, ficou meio de quatro, assim, Eduardo, e de repente já foi assim, nossa, aqui teve início a Guerra dos Emboabas, de uma placa e um canhão. Foi, nossa Senhora da Aparecida, isso é muito louco. A Guerra dos Emboabas, que a gente estudou na escola, está colada aqui, e Emboaba vem a ser um tipo de bota, né, longa, de cano longo, que os bandeirantes, né? Os bandeirantes usavam. Os bandeirantes, isso. E a Tilda bateu de frente lá com o canhão dos Emboabas. Aí eu falei, não posso voltar como eu vim. Alguma coisa tem que mudar, né, nessa pancada. E foi na volta que eu tive realmente esse instante de falar assim, tá tudo errado o figurino como conceito mesmo, assim, como não pode ser isso, tem que ser outra coisa. Estava muito fúnebre. E eu dizia muito, né, Eduardo, Inês, é uma festa da rua. A rua celebra a morte. Ela não vive a morte psicologizada. Vamos fazer isso em... Hein? É uma passagem, né? É uma passagem maravilhosa. E foi assim que a gente realmente fez. Inclusive, a morte do casal Diamantes
É uma morte bonita, brincalhona. Eu pedia muito que as pessoas cantassem rindo. A Teuda, às vezes, olhava, eu tinha vontade de chorar. Eu falava, Teuda, por favor, não. Porque a sua cara atrai multidões. E se você chorar, você vai levar a plateia para outro caminho. Meu Deus! Meu Deus! Ela está morta! Muitas vezes, o teatro ele vem de um estágio agrário, de uma experiência agrária muito forte, muito profunda. Tiramos o grego, tiramos Shakespeare, vamos botar aqui Tchekhov, por exemplo, que é uma coisa que um autor que vocês entendem muito bem e estudaram bastante, mas é uma linha de tensão entre uma poética agrária e uma poética cidadina, como é que fala? Urbana, da polis, né? Então, esse choque dessas duas coisas, essa tensão desta mesma linha dramática acabou dando origem e nome ao deus padroeiro do teatro, que é Dioniso. Um deus agrário com dificuldade enorme de ser aceito de início na polis, né? E tendo aí Atenas como epicentro, mas que virou um São João, virou uma festa, né, no interior, e a gente sabe que foi aí que levava as mulheres ao delírio, levou as mulheres ao delírio, né? Seguidores de Dionísio, né? As mulheres foram embora. É isso aí. Cortaram a cabeça do Penteu, deixou com ela. Isso, largaram a cidade e foram para debaixo da árvore com Dionísio. Meu Deus. Mas, Inês, o bonito disso é que é como se a gente estivesse dedilhando essas cordas desse instrumento miraculoso que é de pertencimento ao campo dos mitos, dos deuses que saíram da história dos homens e passaram a habitar o campo das artes, né? Muitas vezes é um instrumento encantado que toca essas cordas, essas liras, sei lá, metaforizando, mas que todos nós estamos, nos excitamos, nos colocamos para ouvir esses sons, né? E a gente, muitas vezes, através de impulsos tudo esclarece num átimo de segundo, assim, num pequeno, mínimo instante. A Teuda é uma excitadora mor, como fala, uma grande... É a força da natureza, né? É a força da natureza, Eduardo. É a força do que tem que ser, e o que tem que ser tem muita força. Não tem jeito. Não adianta vocês se matarem, como você mesmo fala. No final das contas, vai sobrar a Teuda que vai contar a história para a humanidade. Já não estamos esquecidos, seremos esquecidos. Agora, ela vai permanecer. Ela é imortal. Você sempre falava com a gente, esse é um Romeu e Julieta da goiabada com queijo e também feito para o interior do Brasil. E eu achei muito bonito, assim, queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, essa coisa lá de Londres. Como que os ingleses assim ficaram muito, no começo ficavam um pouco espantados assim com aquele povo com a cara, com aquela maquiagem assim de meio rosto, né? Entrando, tocando aquela música, eles ficavam um pouco espantados, mas no final assim eles estavam totalmente tomados, assim, conquistados por aquilo. E assim como eles falavam que de certa maneira era um espetáculo que reensinava eles a olhar essa verve popular do Shakespeare, né? Que às vezes essa coisa muito da universidade, estudiosa, assim, muito respeitosa também que eles tinham com Shakespeare, afastava um pouco eles desse lugar aí muito popular da obra do Shakespeare, né? Eu tenho a impressão que o conteúdo da arte popular ele é composto de uma química muito misturada. E tem um componente que a arte popular puxa e traz lá para o estômago dela, para as tripas dela, é a heresia. Né? É preciso lembrar que, por exemplo, o teatro, na época feudal, e lá se vão 1000 anos, né?
Ele só aconteceu porque uma freirinha sapeca fez uma coisa lá fora, dentro da igreja, e depois passou para o adro da igreja, né? Porque a freirinha escrevia coisas jocosas, e as pessoas também diziam abertamente, contracenavam e diziam coisas jocosas. É natural que você entre no Facebook, você veja um bêbado entrar numa encenação de Cristo, uma paixão de Cristo até hoje. Você passou por essas experiências, vocês passaram, que entra lá e começa a se meter na história do cara, né? Com maior desenvoltura mesmo, né? Quase sempre defendendo Jesus, Maria. Poxa, eu me perdi, Eduardo, perdão, fui longe demais. Eu volto à heresia, que é a parte importantíssima, que define isso. Uma sociedade tão trabalhada, tão elaborada, tão organizada como a sociedade inglesa, o peso, o fardo acadêmico, né, essa bigorna que eles carregam nas costas para falar de Shakespeare, nós não temos isso. A gente tem cara de pau. A nossa metodologia é Dercy Gonçalves, Grande Otelo, né? Essa é a nossa rima rica. Então, quer dizer, quando você chega nessas pessoas e vai estudá-las não como estrelas, mas como fenômenos do campo da teatralização, da teatralidade, do que eles compuseram com suas experiências. É uma linguagem muito misturada, assim, muito rica, coberta de proteínas, sais minerais, e eu estou chamando isso de uma grande parte desses sais minerais, dessas proteínas, dessas vitaminas, chama-se heresia. E a gente pretendeu, quer dizer, acho que eu nunca deixei de pretender também um teatro litúrgico, quer dizer, festivo, de rua, mas altamente organizado, assim, os passos de vocês, nas duas peças, principalmente, na Rua da Amargura, que você citou o chão, os cachorros comeram o chão nosso lá embaixo, a areia foi dos cachorros. Comeram a espuma azul toda, escuracaram a espuma. Tinha corante de doce. Anilina. Mas o fato é que a gente, ao tentar achar um chão, a gente acabou achando... A gente saiu do chão para pisar num espaço brutalmente mágico, né? E isso é um critério dado por mim, nem por vocês, mas é um critério que a gente segue até intuitivamente por razões latino-americanas, de estéticas latino-americanas, do teatro, como chama, da arte fantástica, do realismo mágico, eu não sei que nome falar hoje, mas onde a poesia, a fantasia, o prodigioso, o fantasmagórico, está tudo presente, né? E é claro que a gente carrega isso na carne, porque a gente é a nossa herança verdadeira, né? E quando a gente adentrou o teatro ali no Globe, no primeiro dia, na estreia mesmo, eu tenho a impressão que eles esperavam uma coisa bem caretinha chegando. E não é possível ser careta com o Teodabara. Quando falo dela, eu falo do grupo na sua síntese melhor, porque você pensa no Paulo André, só para não ficar em você e na Inês, o Paulo André fazendo a batalha, a personagem... Como é que faz com aquilo? Aquilo desregula toda a engrenagem. Todo o racional da pessoa vai para as cucuias, porque instaura-se o prodígio. Essa que é a verdade. E talvez essa bigorna cultural nas costas dos ingleses, nas costas do público inglês, porque a gente não estava fazendo assim só para artistas, né? Mas assim, era públicozão mesmo, com problemas sexuais assim, adiantados, porque qualquer referência sexual, a peça é toda, né, libidinosa, e a gente usou isso em cena a ponto do Mercúrio levantar as saias da própria ama. Da ama, E aquilo para eles é o ó do borogodó da heresia. Ou
é desconfortável, Eduardo. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Quando você cai no campo do desconforto, mas você está ali porque você foi ao teatro, é aí que o teatro começa a valer a pena. É nesse momento que ele é incorruptível, ele é imortal, né? E foi essa experiência que a gente replicou, inclusive, a gente foi para Londres 3 vezes, mas eu estou me referindo das 2 entradas no Globe. No Globe, então, no né? Batia Park, que foi lá que eles nos conheceram, mas que viram ali dentro uma coisa de rua, um parque, um cirquinho armado, né? Agora, tem uma coisa que carrega assim eruditamente e que é da característica do ator mineiro, do lado positivo, do lado iluminado do artista mineiro, que é a percepção da loucura da pessoa. Você não sabe até que ponto o cara está falando aquilo, se aquilo lá é cara de pau, se é de verdade, né? Acho que isso, para eles, Eduardo, significava uma escola estética. Poderia passar pela cabeça de muitos que aquilo ali era um governo estético, de escola, sei lá, de escola de teatro, uma escola estetizante. E o né? tão bacana quanto isso, né, quanto encantar também lá os ingleses, né, na Inglaterra, era tão bonito ver como que o espetáculo, da mesma forma, encantava todo mundo lá na beira de um rio, no interior da Venezuela, em Puerto Ordaz, que a gente fez na beira do rio, e o encantamento era o mesmo, né? Então, eu acho que é isso. E a experiência Dresden de vocês? Eu não Dresden, exatamente. É uma experiência também tão prodigiosa quanto a experiência do Rio aí, da Venezuela. Né? Que é essa coisa mesmo de despertar o sonho, né? Te chamam disso, né? Despertador de sonhos também. O Dib te chamou assim no livro, como um despertador de sonhos. Talvez essa beleza, né? Tornar o belo assim ao alcance da mão, assim, dos olhos, com elementos que estão aí também, que isso é tão lindo na sua obra, né? Também como que você pega uma vara de pescar e coloca uma lua na ponta e a gente entende que aquilo é o firmamento. Barro, esse é teu centro. Mas Inês, você está falando da lua, eu vou te dizer, tem algumas coisas ali que são muito sérias, assim, muito de caso pensado. Por exemplo, com a teoria... Oi? A teoria que nós trouxemos, que foi estimulada muito pelo Cacá, nosso também, não? A relação com o Ouro Preto, Eduardo Carvalho. Nosso primeiro ensaio foi um passeio pelo Barroco de Ouro Preto com o Cacá, né? Foi lindo também. Lembra que a igreja estava, a São Francisco, ela estava em reforma e que tinha um ossário, assim, dos ossos daquele povo que se enterra dentro de igreja? Foi no meio de corpos revirados na tumba, de ossada, de não sei o quê, tanto olhando para dentro da terra, para o fundo, para aquilo que é o fim realmente, quanto para o plafond do Ataíde, aqueles anjinhos com os olhos safados, né, pra caramba, sexualizados nos seus olhares. Mas foram esses paradoxos que foram nos trazendo teoria, nos alimentando diariamente, como foi no estudo, no entendimento do Barroco, pelas inversões estruturais, na escrita, inclusive, que você, o teu personagem, o Romeu, o céu, e a Julieta veio para a Terra, por uma condição teórica que nós não inventamos, mas lemos, estudamos, que Julieta era a terra nesse aspecto, o elemento, né, representante disso, porque ela era mais pé no chão, era mais telúrica, e que Romeu era um chato do cacete, porque ele amava o amor. É brutal falar isso, mas a síntese é um pouco isso. E
Agora, quem subiu na perna de pau para ficar no ar foi você. Se você não tivesse uma noção, como artista, de que você ia fazer um Romeu aéreo, quase que nas estrelas, né, lunático, e a Wanda não tivesse, obviamente, um olhar extremamente telúrico, e até porque a Wanda tinha acabado de ter o João, né? Vocês estavam pai e mãezão, assim, e o João muito de colo. Então, trazer a Wanda para baixo, isto eu acho um grande momento do espetáculo, que choca os ingleses, que de teoria eles também estão com a cabeça cheia, ao ver a inversão estética, a lógica barroca imperando. Porque até então, se fosse por uma coisa convencional, Julieta estaria no ar e Romeu no chão. Mas o contrário. E aí ele pega a lua e traz a lua, quer dizer, ele dá um comando, né, por assim dizer, para um personagem inventado, um contra-regra celestial, vamos dizer assim, de nome Toninho, né, que entrega a lua e passa para ela, e o diálogo, e ela está embaixo, não está no balcão, né? A geografia oficial é ela no balcão e você no muro, ou do lado no chão, do lado de dentro. Mas essas coisas, eu acho que o espetáculo ele foi pródigo em pequenas inserções de potência atômica artística, que levava as pessoas à comoção, ao riso, do riso às lágrimas. A própria ideia do degredo dele, do Embora para Mantua, é uma cena que até hoje eu olho para aquilo às vezes e eu falo, meu Deus do céu, que conteúdo dramático, que poesia, que coisa linda. Mas você fazia um Romeu, você faz assim, né? Embora a peça não esteja em cartaz, com uma sensibilidade tão feminina, tão delicada, que a plateia queria levar você para casa, como se você fosse um chaveirinho. Quando ele partia com a malinha e a sombrinha chorando, e com aquela canção mítica para nós, né? Esqueci o nome, mas o fato é que a despedida era muito forte e era um divisor de águas, como sempre no Shakespeare tem um momento que o vento vira, né? A correnteza inverte o fluxo, o rio começa a correr para cima, aí vem a desgraça, né? Vem a desgraça, vem toda a tristeza, a tragédia. Então foi lendo dessa maneira, eu suponho, com um pouco mais de intuição, menos de equilíbrio teórico, um olhar já de uma pessoa 60 anos, né, Eduardo? Terceira idade, eu sou velho, eu não posso sair, que além disso eu tenho diabetes. O bichinho da coronavírus me pega e me mata. Agora, ali é uma obra de mocidade, né, Eduardo? Uma obra literalmente da nossa mocidade. Nos deram a chance de fazer uma peça desgovernada, e o inglês não aguenta isso, para ele incomoda. Sabe, toca o nervo dos dentes, dói a queixada. Agora, sinceramente, nós nunca pensamos em fazer para a Inglaterra ver, né? Porque não ficamos só em Londres, mas a gente eu pensava muito no Jequitinhonha, eu tinha muita vontade de ir embora para o Jequitinhonha, porque eu não conhecia o Vale do Jequitinhonha, eu fui só até ali em Diamantina, mas eu achava que é um lugar, o Vale do Jequitinhonha é o Vale do Arno, guardado o respeito e a proporção. É tudo artista naquele lugar, é tudo gente que caça um jeito de ser artista, né? Que seja do barro do Rio até ao teatro que eles fazem por lá. Porque eu lembro que a gente falava muito, quer dizer, você falava isso, que o perigo de falar o texto do Shakespeare e virar uma coisa assim, muito poética, assim, no mau sentido, né? E como é que declamativo, você falava declamativo. Declamativo, exatamente. O termo era declamativo. Né?
Aham. E como que você imprimiu, quer dizer, não só com as pernas de pau, mas também com a coisa do exercício das travas, né? A gente ficar dando texto, tocando música a 2 metros do chão, numa pinguela. Aquilo ali imprimiu nos nossos corpos uma memória que foi para o espetáculo e que quebrou completamente com essa coisa. é, de uma formalidade do texto, é como se o texto vinha com um impulso nos nossos corpos, que era muito bonito isso também, né? Naquele momento, eu tinha descoberto o diafragma, sabe, Eduardo? E eu sabia que abaixo do diafragma outros músculos existiam, tão importantes quanto para sustentar o homem. Vinha lá de baixo, né, dos artelhos, mas que... Ixi. Cláudio. Parou, Biel. Agora voltou. E agora, pode voltar? Agora voltou. Voltou. Ney, você tá linda de óculos assim. Nossa, uma Meryl Streep. Ai, amei, Gabriel. Que elogio, hein? Não, mas eu acho, Eduardo, que esses músculos que estão para baixo e que vêm lá dos artelhos, que é uma outra experiência que eu vinha trabalhando com com a Paula Martins. Paula Martins, que a gente inclusive fez uma oficina, né? Exatamente, pois é. Sarabanda, né? A sarabanda, a gente sarabanda fez medieval, a dança. Isso tudo aí vem da estruturação do corpo humano, do jeito do homem, que o homem arrumou de se apartar do macaco, né? E se tornar bípede e entrar para a experiência única que o separa dos animais, porque parou em 2 pés por causa da inteligência, né? E a planta. Então, essa musculatura vinha muito desorganizada na minha cabeça, mas sabendo a essencialidade dela, a importância. E eu lembro muito de um livro de teatro no nosso tempo, era por obrigação ler no primeiro ano, da Maria Helena Kiner, chamado Teatro em Tempo de Síntese, e eu adoro essa expressão, Eduardo. Eu achava que nós somos, eu acho que nós somos dispersivos culturalmente. Bom, a gente não consegue fazer confinamento, né? Quer dizer, nós, o povo. Não tem jeito, mas não fica trancado em casa. Mas isso é outra história. Aí eu achava que eu precisava criar um grande foco que conduzisse o olhar periférico e retilíneo dentro da arena. Então, uma possibilidade era a veraneio e a outra era o próprio corpo de cada ator. E eu, com a experiência do circo, porque tem que ter equilíbrio, eu fazia trapézio. Mas no trapézio, se você não tiver... Você morre, né? Trapézio de 10 metros. E eu achava que um jeito de agregar isso, essa musculatura, tudo em favor do Foley, né? Da expulsão do ar, e isso passando pela experiência da fala, poderia tirar a gente do perigo declamativo, que poderia não soar favorável naquele instante, mas, sobretudo, que organizasse vocês para... Eu acho que eu dizia muito para vocês isso, assim, ó, quando um equilibrista tem um outro sobre a cabeça, quando você põe um segundo corpo humano sobre o seu corpo, na vertical, o seu olhar introjeta-se rapidamente, ele deixa de ser um olhar projetado para fora e passa para dentro, porque você tem uma responsabilidade humana, né, sobre a tua massa corpórea. Isso é uma fórmula matemática, que eu não sei qual é, mas eu sei que você tem que administrar isso para você não promover um acidente, não promover até, no caso, muitas vezes do circo, a morte de uma pessoa. Quando isso fica pronto e vai para o picadeiro, esse olhar introjetado, ele se alinha ao olhar horizontal e a gravidade, ao eixo gravitacional,
e você transforma isso num espetáculo de pura magia, né? Um palhaço sobre a tua cabeça, de cabeça para baixo, abrindo as pernas, as mãos aqui para cima, e você segurando aqui. E são técnicas, né? Eu entendia isso com muita clareza, que o grupo prestava muita atenção no outro em cena. Vocês se olhavam muito assim para ver o que o outro estava fazendo. E às vezes um ia lá e corrigia o outro. E a Teuda era brava. Ninguém gostava... Ela não gostava de ser corrigida, não. Né? E o Toninho vinha e falava, é assim. Nossa, para falar para a Teuda, para você ver, não é. Ainda não é assim. Não, que isso? Né? Então, essas negativas, esses contrastes, eram muito bem percebidos, porque o grupo não se escondia, o grupo estava inteiro ali naquela parte, como esteve inteiro nas outras peças, embora sob efeitos de eventos trágicos, dramáticos, diferentes, né? Mas a Rua da Amargura, ela é para mim uma pode falar da Rua da Amargura para ficar no Romeu? Não, vamos embora. Não, nós temos que falar de tudo, nossa vida Não, juntos. na Rua da Amargura